bem com vocês? Hoje daremos sequência ao governo jacobino, vamos falar um pouquinho do final dele, o final da convenção, aliás, a convenção, né, que é marcadamente, né, pelo radicalismo jacobino. Enfim, os ânimos revolucionários estiveram bem elevados durante essa fase da convenção. A partir de 1793, os jacobinos assumem as rédeas da revolução, ok? Lógico, lembrando, né, que eles foram super importantes na defesa da revolução contra os levantes contra-revolucionários articulados pelo rei Luís XVI e com conluio com com as forças estrangeiras e o exército popular, ao canto de guerra da Marselhesa, né, marchava sobre todos os cantos da França contra esse levante revolucionário, mas isso vai deixar uma marca muito profunda, né? As pessoas cansadas, as pessoas feridas, exaustas, os ânimos extremamente inflamados, enfim, ok? Toda aquela articulação do rei alimentou os ânimos revolucionários e também as tensões políticas. E é bacana lembrar para vocês que os jacobinos teriam grandes desafios na convenção. Primeiro, lembrando que existe aí uma disputa com os girondinos. Os girondinos têm uma tendência maior à conciliação, bem moderados, que apenas o que interessava a eles era acabar com o antigo regime, mas os jacobinos já queriam radicalizar essa revolução, inclusive implantar uma república. A princípio, na convenção, os girondinos e jacobinos estão governando na mão do executivo. A convenção a convenção tem a força do executivo, essa parte toda controlada por jacobinos. Mas a partir de 1793, né, com a criação do Comitê da Salvação Pública, com a criação dos tribunais revolucionários, os jacobinos assumem o poder de fato, enfim, e vão fazer um governo marcadamente pela violência da guilhotina, perseguição. Tudo bem? E, lógico, tudo isso, né, os ânimos ficam bem exaltados, mas eu diria que os jacobinos tiveram a oportunidade aí de ampliar a perspectiva revolucionária, né? Radicalizando contra o clero, contra os girondinos, contra os monarquistas, enfim, né, galerinha? Lembrando que as medidas tomadas na monarquia constitucional, elas favoreciam muito mais a burguesia e deixava o povo de fora, principalmente porque tinha um elemento de separação, que é o voto censitário. Bom, sendo assim, os jacobinos vão se aproximar muito dos sans-culottes, do povo, dos camponeses, e vão realizar reformas fiscais, reformas econômicas, reformas políticas. Uma delas, o voto universal, acabando com o voto censitário. Mas o voto universal, toma cuidado, não fala-se de mulheres ainda, tá bom, galerinha? Mas de todos os homens que vão participar politicamente. Bom, mas nos slides que nós nos resolvemos, né? Vamos parar de falar aqui, porque nos slides que nós resolvemos, é assim que a gente conduziu o tempo todo, tá bom? Estamos aqui do começo, ou seja, que bacana, né? Essa fase da Revolução Francesa. Qual é o nosso objeto hoje de estudar, né? De estudo? É falar um pouquinho da reação termidoriana. O que seria a reação termidoriana? O golpe dos girondinos, tá bom, galerinha? Mais uma vez é bacana lembrar que as ações tomadas pelos jacobinos desagradam os girondinos. Por quê? Primeiro que você tem aí o controle dos preços, que é a famosa lei do máximo, tabelando. E por que eles criam essa lei? Você não pode esquecer que, por mais que tenha existido a revolução ainda não está consolidada. Você ainda possui inimigos internos, ou seja, aquelas viúvas do monarquismo, querendo restaurar a antiga ordem, parte da nobreza que fugiu durante a fase do Grande Medo. E essa turma está se articulando com forças estrangeiras, a França ainda está ameaçada, enfim, e o exército está exausto, alguns pontos do exército super divididos ainda, enfim.
Mas mesmo assim, os jacobinos vão criar algumas ações. A lei do máximo é justamente para atender a alta de preços dos alimentos, a falta de alimentos, a fome, a miséria das pessoas. Então ele controla, né? Ele vai controlar os preços. O nome dessa lei é lei do máximo, que é a lei de tabelamento de preços. Muitos burgueses se desagradam com essa atitude, lembrando que é uma medida de intervenção do Estado na economia. Quando eu me intrometo no preço dos produtos, isso desagrada, já é algo contrário aos ideais da Revolução Francesa, que é a liberdade econômica. Enfim, você tem também a extensão das políticas públicas, ou seja, saúde, educação, educação pública e gratuita também, grandes avanços. Os sans-culottes, por exemplo, eles podem votar agora, coisa que eles não podiam, então estende o direito de voto, ou seja, é uma reforma política. E na parte econômica, a lei do máximo, distribuição de terras, vendas de bens eclesiásticos e principalmente várias medidas que buscavam evitar a concentração da riqueza. Mas talvez o esplendor também, algo muito importante que a convenção realiza, é o fim da escravidão das colônias também. Ok, muito bacana mesmo, beleza? Pura. Então, você não pode esquecer disso aí. Essa fase aí da convenção é uma fase governada pelos jacobinos, principalmente a partir de 1793, e eles vão colocar no governo as suas principais pautas revolucionárias: o voto universal, o fim da escravidão, lei do máximo, ok? Vai fazer um governo que atende às demandas sociais, em especial dos sans-culottes, que ansiavam, que imploravam pelos direitos sociais e políticos, ok? Por isso que eles participaram da Revolução. Bom, então vamos à frente um pouquinho. A fase terminal dessa convenção foi formada por uma maioria de jacobinos, e eles vão criar os tribunais revolucionários, que é outra marca, né? É daí que vai surgir o termo direita-esquerda durante a Revolução Francesa, não na Convenção especialmente, mas a direita ligada à moderação, ao governo da alta burguesia, dos negócios, e a esquerda, né, mais preocupada com as questões populares. Então, aí, a Constituição de 1793, sufrágio universal, que é o voto, fim da escravidão das colônias, o Comitê da Salvação Pública, que vai procurar a questão da defesa externa, e aí a segurança interna, você vai a criação dos tribunais revolucionários, que eu falei para vocês. A ideia era julgar os opositores. Infelizmente, esses tribunais acabaram evoluindo para verdadeiros tribunais políticos, perseguindo até jacobinos, tá bom? Você vai ter o esplendor, né, do governo do Robespierre, extremamente radical. Robespierre tem uma frase: a França precisa de guilhotinas, tá bom? A lei do preço máximo, que é a lei do máximo, ensino público gratuito, confisca e venda, né, de bens da igreja e nobreza ainda aparecendo aí. São as medidas, depois vocês anotam isso. Então, são medidas que exploram realmente os anseios dos populares, ou seja, eles vão valer aquilo que eles acreditavam e vão fazer isso com muito radicalismo. Bom, essa palavra radicalismo é meio complicado, né? Será que é radical? Será que radical é quem não quer isso? A gente podia discutir isso aí. A gente fica falando, mas os jacobinos eram radicais, e os outros não são radicais por não permitir esse tipo de ampliação de direitos? Já parou para pensar nisso aí? É bacana. Às vezes, nas nossas próprias palavras, nós condenamos alguns grupos, né? Mas é bacana a gente se policiar em relação a essas coisas. Mas o que você vai perceber, né, nas provas, nas atividades escolares, chamando os jacobinos de radicais. Bom, aí é de cada um mesmo. Entenderam o que eu quis falar para vocês aí, galera? Isso aí? Bom, amores, uma outra característica aí a característica dos jacobinos também é o anticlericalismo, né? Ou seja, eles são anticlericais, mas de uma forma bem enraizada. Bom, a Revolução Francesa, ela leva os princípios do iluminismo, você não pode esquecer, que tem a marca anticlerical, e os jacobinos querem varrer tudo aquilo que simboliza o antigo regime. Então, a igreja, é lógico, ela vai ser identificada como um desses símbolos. Inclusive, em alguns lugares da França, os sinos foram proibidos de tocarem, só para você ter uma ideia. Você terá nesse bojo aí padres que foram obrigados a jurar a Constituição
inclusive padres que apoiaram de fato a Revolução, porque entendiam que ela seria uma oportunidade para as pessoas. Os padres pertencem ao baixo clero, ou seja, o baixo clero é aquela turma da igreja, os padres, né, que tem muito contato com o povo, e muitos se sensibilizam. Outros não, outros preferiram ficar fiéis a Roma, ok? Bom, e o Estado revolucionário francês, eles vão criar a ideia do padroado, ou seja, os padres serão verdadeiros funcionários do Estado e devem jurar obediência à lei, não a Roma. Isso vai gerar aí um grande conflito, tá bom? Eu falei para vocês da revolta da Vendéia, né, no outro vídeo, e um dos motivos da revolta da Vendéia, além da questão do recrutamento, né, que é bem intensificado, obrigatório, eles são contrários a isso, artesãos e camponeses pegam as armas contra a Revolução Francesa, contra o governo da Convenção. Entretanto, nós sabemos também que tem muito de elementos religiosos que não foram respeitados pelos jacobinos. Isso cria um sentimento de repulsa, porque religiosidade é algo muito íntimo no coração e na alma das pessoas. Então, não é fácil você mexer com essas estruturas que são, né, seculares dentro da sociedade francesa, de uma hora para outra, tá bom? Então, como eu disse para vocês, o governo jacobino, na convenção, ele vai querer varrer toda essa simbologia, e uma delas é substituir o calendário, adotando o calendário revolucionário, colocando um ano inicial, que é 1792, tá bom, galerinha? Deixa eu tirar ali, né? Olha aí, ó. Aí tá bem... O que vai acontecer? Eles vão identificar no calendário anterior, que é o gregoriano, que é o nosso atual calendário, o calendário gregoriano do Papa Gregório. Ele é um calendário cristão. Eu já falei para vocês nas aulas que o calendário gregoriano ele segue muita liturgia da igreja, tá bom? Você vê tantos feriados católicos, dias de santos, né? E é relacionado com a igreja. Então, o que eles fazem? Eles vão criar um novo calendário onde vai substituir esses elementos litúrgicos religiosos por um calendário que vai atender, que vai usar elementos da natureza. Bom, e se falar um pouquinho aí de calendários, é bacana a gente lembrar. Deixa eu falar aqui para vocês. Aqui. Agora não dá mais para voltar. Ia tentar voltar, como eu fui ocultar o negócio. Não dá. Presta atenção, lá no passado, anota isso que é legal para vocês. Lá no passadão, na época da Mesopotâmia, do Egito, aquela turma toda, eles tinham uma relação com os astros muito maior do que nós. Primeiro tem um fator, né, da vida urbana, industrial, que nós às vezes não olhamos nem para si próprios. Reparou? A gente sempre na correria, o relógio é que toma conta da nossa vida. Naquele tempo, as pessoas elas olhavam mais para as estrelas, para os astros. E você não tem a poluição ali, né? A questão da luminosidade das cidades, né? Você vê, muita luz te atrapalha quando você olha para o céu. Quando você vai para o interior, você tem uma percepção do céu muito melhor, não é? Você vê lá o firmamento, é possível você identificar alguns planetas. Então, naquele tempo, os astros eles estavam literalmente associados na vida cotidiana das pessoas. E por conta disso, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar o nome dos dias usando os astros. Por exemplo, dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Vênus, dia de Júpiter, dia de Saturno, ok? E até hoje, muitos calendários utilizam esses nomes ainda, só que a gente não percebe, né? Por exemplo, lá no inglês, eu não sou muito bom no inglês, mas eu vou arriscar aqui, né? Quando você fala lá, segunda-feira no inglês, né? Monday, né? Monday. Moon é o quê? Lua, dia da lua. Lá na Espanha, ainda é Lunai Dias, tá bom? Terça, Marte Dias, né? Que é dia de Marte, Mercury Dias, enfim... quer ver? Saturday. O que é Saturday? Você vai falar assim, professor, é sábado. Não é sábado. Representa o que a gente chama de sábado, mas se você olhar bem, Saturday, dia de Saturno. Entendeu? Tem uma palavra em inglês que eu tenho. Olha, gente, eu sou horrível em inglês, tá bom? Mas eu vou aqui pagar o mico aqui pra galera. Que é a quinta-feira, né? Quinta-feira é Thursday, que se fala, né? Que esse TH em inglês é complicado.
Se você faz cursinho de inglês, me perdoa, né? Você sabe que não é mentira que eu estou dizendo. O TH, esse somzinho assim, é terrível pra gente. Então, o Thursday, que é o quinta-feira, eu falo Thursday, tá? Se você olhar bem, é dia de Thor. É dia de Thor, não é quinta-feira. É que a gente que associa isso, tá bom? Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Sunday. Sunday é o dia de quê? Dia do sol. Só que muitas das vezes, esses astros aí que eu tô falando para vocês, eles também representavam deuses na mitologia. Estão entendendo? Deus Marte, deus da guerra, né? Deus Júpiter, né? Principalmente romano. O Júpiter no latim é Jovis Dias, dia de Júpiter. Então preste atenção. Em Portugal, que era extremamente católico, na época que rolava lá a Semana Santa, que são dias sagrados, preste atenção nisso, os católicos daquela época, né, e o Papa vai ordenar o seguinte, que modificasse o nome dos dias, não usasse mais os astros, preste atenção, porque principalmente em Semana Santa, na Semana Santa, você tem os dias santos, que eram dias de descanso. E aí, o que eles fazem, né? Eles começam a substituir. Em vez de Lunai Dias, que é o primeiro dia, né? Que seria a segunda, eles usavam primeiro dia, tá? Primeiro dia. Segunda dia. Terça dia. Eles começam a usar nomes assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá bom? Mas olha que legal, já existiu primeira-feira, sabia que é segunda, né? Usa o nome segunda hoje. Mas preste atenção, o que eles vão adotar? A palavrinha latina feria. Então, prima-feria, terça, tertia-feria, que é terça, segunda, né? Quarta-feira, quinta-feira, sétima-feria. A palavra féria é descanso, porque eles usavam isso na época da Semana Santa. Féria. O plural de féria são férias. Ok? O que é férias? O que são férias? Não são dias de descanso? Bom descanso nas férias, não é assim? Então, é o plural dessa palavra latina. Então, por isso que é segunda-feira, terça-feira, porque esse feira aí, né, que depois vai evoluir, era de féria, que significa descanso. Segunda do descanso, terça do descanso, quarta do descanso. E com o tempo, eles vão acabar com a sétima féria. A sétima féria vai se transformar em sábado. Ok? O sabadão é o Shabá, que é dia de descanso lá para os judeus. Shabá. E o domingo, eles vão substituir o prima, que antigamente eles falavam o primeiro dia, prima-feria. Ok? Não é mais prima-feria, é Dominus Day. Dominus Day é dia do Senhor. Vocês sabiam que a palavra domingo significa isso? Dia do Senhor. Bom, o problema é que vocês sabem que católicos consideram o domingo o sétimo dia, né? E já os judeus sabem. Existe aí uma disputa, qual é o primeiro dia, né? Hoje, oficialmente, por convenção, o domingo seria o primeiro dia. Dominus dia, mas é o dia do Senhor. Repara que essas nomenclaturas, sábado e domingo, são nomenclaturas religiosas, ok? Enfim, o que os franceses fizeram? Para varrer isso aí, né? Para varrer isso aí, o que eles fizeram? Eles substituíram esses nomes por nomenclaturas ligadas aos elementos da natureza. Por exemplo, meses, pluvioso, germinal, germinoso, das sementes, brumário, das brumas. O que são brumas? Brumas são névoas, então é um mês, tá vendo? Termidor, mês do calor, tá vendo aí? Então, eu estou chamando a atenção de vocês disso, porque vai começar a aparecer termos usando os nomes dos meses do calendário revolucionário, tá bom? É só para você ficar esperto. Brumário, que vai ter o golpe do Brumário. O golpe do Brumário aconteceu no mês do Brumário, que é uma época de névoas na França, e o 18 do Brumário foi quando Napoleão chega ao poder, tá bom? Bacana vocês. Reação termidoriana, foi na época do calor. Então é um mês, ok, que os girondinos irão dar um golpe nos jacobinos. Então é só para vocês saberem que esses nomes vão começar a aparecer, por exemplo, vindimiário, né? Que é isso? É colheita de uvas, é uma época de colheita de uvas. Frimário é uma época de frio, tá bom? Lá na França. Pluvioso é uma época de chuvas, então eles vão usar no mês, tá bom?
essas nomenclaturas. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham. Essa do Saturday foi legal, não foi? Vocês nem imaginavam. Saturday é sábado em inglês. Não é nada, é dia de Saturno. Saturday, dia de Saturno. É que nem Friday. Friday. Agora eu lembrei Friday. Friday não é sexta-feira? Que sexta-feira nada, rapá. É culto a uma deusa pagã, uma deusa germânica de beleza do amor. Freia. A Freia, né? Vamos falar de Freia. Então, Friday, dia de Freia, que é a deusa germânia da vida. Rapaz, por isso que eu falo, vocês ficam aí vivendo, nem sabia que domingo significa dia do Senhor, que Friday é dia da Freia, que é uma deusa germânica, que o sábado significa Shabbat, que é dia de descanso também. O dia que Deus descansou são 7 dias, por isso que a semana são 7 dias. Essa foi boa, vocês gostaram, hein? Sunday, dia do sol. Monday, que se fala, né? De moon, lua, dia da lua. Na Espanha, até hoje é assim, sabia, galera? Não tem segunda, ela tem lunas dia, vai embora. Mercury dia, que é o dia de Mercúrio. Joves dia do Júpiter. Aprendeu, filho? Se não aprendeu comigo, ó, não aprende mais não, hein? Tá bom? Então vamos encerrar um pouquinho aí, né, dessa República Jacobina. Falei para vocês, marcada pela política do terror, dos tribunais revolucionários, e o Maximilien acaba sendo depois perseguido também, né, pelos girondinos. Os girondinos dão um golpe. Olha aí, ó, a alta burguesia amedrontada com a crescente radicalização do processo revolucionário e com os excessos do terror, põe fim à experiência democrática igualitária dos jacobinos. Robespierre e seus partidários são executados. Mas você sabia que o Robespierre, até amigos, ele acabou perseguindo? Aí ele foi enfraquecido por isso, tá bom? Então, importante, a República Jacobina é a fase de ampliação dos direitos e a mais democrática da Revolução, entretanto. Então, fase democrática é meio complicado, não sei até que ponto vai ser democracia, não. Então, eu diria mais social, né? Fase de terror seria sustentada pelo uso do terror. A reação termidoriana, por que reação termidoriana? Lembra que eu falei dos calendários? Porque acontece no mês do calor. Representa um momento de contenção à fase radical da Revolução, tá bom? Então, aí foi uma imagem, declaração de 1793, enfim. Muito bacana, tá bom, galerinha? Show de bola? Então, cheiro de golpe no ar, o golpe de Estado conhecido como reação termidoriana. O que é reação termidoriana? A chegada da alta burguesia ao poder, né, principalmente financeira, dos girondinos, também, galerinha? E aí vai surgir uma nova fase da Revolução Francesa, conhecida por diretório, aí, ó, 1795 a 1799, que tinha aliança com o exército, elaborou uma nova constituição, olha aí, ó. Isolado e sem apoio popular, Robespierre não resistiu à pressão dos girondinos, foi preso e executado em julho de 1794, ok? Era início da reação termidoriana, que volta os girondinos ao poder, que passaria a perseguir os sans-culottes e atacar as conquistas sociais do período da Convenção. Era a vitória dos girondinos e da burguesia. Golpe de Estado contra os jacobinos encerrou o período da Convenção Nacional, dando início a uma nova fase da Revolução chamada diretório. Tá bom, galerinha? Muito bacana isso aí. Então, se os jacobinos haviam fortalecido os ideais republicanos, esses ideais republicanos acabam agora mergulhando na repressão girondina, tá bom? Enfim, mas como falei para vocês, o grande defeito aí dos jacobinos foi esse governo caracterizado pelo radicalismo e excesso também, né? Principalmente pelos adversários girondinos, e também por próprios amigos, né, que eles vão perseguir, e muito também, tá, galerinha? Bom, depois disso aí, a gente vai falar mais dessa reação termidoriana, que é marcada pela supressão dos direitos sociais conquistados no governo da Convenção, tá? Então, voto censitário volta, eles acabam com a lei do máximo, eles vão interromper essa distribuição de terras, né? Também vão proibir a organização de sindicatos, essas coisas assim. Tá bom, meus amigos? Enfim, é uma reviravolta, né, literalmente, desse processo aí. E vamos que vamos. Vamos para os próximos slides, olha aí, ó. Robespierre executado. Eu falei para vocês desse golpe termidor, né? Tá bom? Então, esse governo de diretório, ele é realmente... O que a gente precisa entender é que o diretório, ele tem alguns problemas a enfrentar. Anota isso aí que é bacana a gente saber, tá bom? Primeiro passo aí dos girondinos, que eles precisam resolver,
é que eles não têm muito apoio popular, ok? Existe a possibilidade a qualquer momento, né? A qualquer momento de, enfim, a volta dos jacobinos no poder. Esse é um passo, isso é uma preocupação crescente deles. O segundo momento que a gente deve considerar aí é que eles ainda enfrentam a ameaça, né, de forças estrangeiras e também de forças internas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não está consolidada, você pode ver que tem várias fases, não é isso? Então, o diretório, o que o diretório tem que resolver? Primeiro, eles têm um problema, a oposição do radicalismo jacobino. Outro passo, lembrando que existem as viúvas da monarquia ainda na França, só esperando para dar um bote. Então, o diretório tem esse problema interno, conter jacobinos, conter os monarquistas, e também, possivelmente, conter as forças estrangeiras de voltar a tentar a dar mais uma pressão em cima da França, ou seja, tentar invadir a França. E os girondinos sabem que eles não teriam a força de organizar um exército popular, que somente os jacobinos poderiam fazer isso. E se isso acontece, né, o que vai acontecer? Os jacobinos voltam a ter poder de novo. Opa, resolvemos, defendemos a revolução de novo e vocês vão continuar mandando? Não. Estão entendendo a coisa? Bom, então como é que funciona esse governo aí do diretório, né? A parte executiva da coisa, né? Quem vai exercer o executivo são 5 diretores, tá bom? Enfim, são 5 diretores, né? Sempre girondinos. E o diretório vai existir de 1795 até 1799, né? Eles vão governar com uma aliança com o exército. E eles, a grande marca deles, duas. Esses inimigos que eles têm, né? Os inimigos internos e externos, eles precisam conter tudo isso. Mas a outra marca é a revogação de todas as leis dos jacobinos. Tudo que os jacobinos deram para o Sans-Culotte, aquilo acaba. Tá bom, galerinha? Enfim, tá bom? Então vamos lá, ó. Durante esse período, houve a supressão dos direitos sociais igualitários instituídos no período jacobino, como o direito ao voto de todos os cidadãos, o fim de algumas leis que estipulavam os preços máximos, eles acabam com a lei do máximo, que regulamentava a distribuição de terras confiscadas da nobreza e do clero entre a população pobre, bem como a que permitia a organização de operários em sindicatos. Eles proíbem isso tudo, tá bom? O período do diretório representou o estabelecimento pela burguesia francesa de uma república moderada, eles sempre queriam, eles só queriam mesmo acabar com o antigo regime, nada mais, e limitar a participação política do povo, né? E para limitar a participação política do povo, eu não vou permitir que todos votem, então um voto com critério, um voto com renda, tá bom? E vão combater essa ideia de igualitários, né? Bem socialistas já dos jacobinos. Tá bom? Enfim, fraqueza do diretório, olha que eu falei para vocês, o governo, no entanto, não era respeitado pelas outras camadas sociais que acreditavam na necessidade de uma ditadura militar ou uma espada salvadora que pudesse manter a ordem. Olha aí, ó. Quem é? Napoleão Bonaparte, tá bom? Então vamos lá. As ameaças internas dos jacobinos, ó, no plano interno, os ideais jacobinos foram retomados, principalmente por Graco Babeuf, né, ele vai criar aí uma famosa, um movimento chamado, anota isso que é legal, Conspiração dos Iguais, em 1796, foi uma tentativa de retomada do poder jacobino. E eles estão brigando muito porque eles não aceitam, principalmente, essa ideia de não poder mais votar, né? Esse voto universal foi suprimido e não aceitam muito isso. Tá bom? Então, olha aí, ó. Ele liderou em 1796 a Conspiração dos Iguais, que acabava com os membros, atacava os membros do diretório e tinha por objetivo aprofundar as reformas revolucionárias populares, buscando alcançar igualdade efetiva entre os homens, principalmente através da proposta de criação de uma comunidade de bens de trabalho. Então, a Conspiração dos Iguais seria um pensamento aí do Graco Babeuf, enfim, de marca bem socialista, tá bom, galerinha? Foi esmagada pelo diretório e Babeuf foi preso em maio de 1796 junto com outros líderes e o Babeuf foi condenado à morte guilhotina. O diretório também usa, tá bom, galerinha? Bom, como eu falei para vocês, o diretório tem inimigos, né, internos, que são os jacobinos e os monarquistas, que questionam muito esse governo do diretório. Os externos, que é a questão os externos, a gente fala aí das forças estrangeiras que podiam se agrupar e invadir a França, tá? E você tem também o outro inimigo que ameaça sempre, que é uma crise política e a crise econômica, que eles também não conseguem resolver, tá bom, galerinha? Bom, olha aí, Áustria e Prússia sempre formando coligações. E com essa coisa toda, quem vai se fortalecer são os generais que começam a questionar tudo que está acontecendo na França. A França precisa de ordem, a França precisa de normalidade, precisa se restaurar a ordem, né? As pessoas têm que respeitar as leis, as regras, enfim.
Então, essa parte da alta burguesia ela começa a se aproximar do exército, né, dos generais, e um deles se fortalece muito, que é o Napoleão Bonaparte, está aí, né? Olha aí, a figura do jovem general Napoleão Bonaparte se fortalece na França, com ascensão meteórica no exército francês, identificado com os ideais republicanos. Bonaparte tornou-se general aos 24 anos de idade, olha que legal. Olha. Várias campanhas militares que ele foi vitorioso, principalmente no Egito, na Itália, né? Enfim, garantiram a Napoleão um enorme prestígio junto ao diretório. Né? Olha aí, o Napoleão Bonaparte, tá? E aí vai existir o famoso golpe do Brumário, tá bom? Anota isso. O que é o golpe 18 do Brumário? Já expliquei porque esse nome, né? Por causa dos meses, né? Então, reação termidoriana, golpe dos girondinos. Golpe do Brumário é a chegada do poder de Napoleão Bonaparte, tá bom? Ok? Enfim, próprios membros do diretório, né, da alta burguesia vai entender, não, é melhor a gente ter uma força aí maior de todo mundo, para manter a ordem, tá bom? Então, qual é a função do Bonaparte? Ó, reprimir as forças monarquistas contra os grupos republicanos radicais, pegar jacobino, pegar monarquista, e também organizar o exército para evitar uma invasão estrangeira, tá bom? E aí, é uma gravura, né, do Napoleão Bonaparte lá no frio russo da terra arrasada, assunto da próxima aula aí. Olha aí o urso aí, né? Esse urso é a Rússia, né, galerinha? Por que será que eu coloquei a Rússia aí? O urso de Oclins, hein, galerinha? Né? Porque cenas do próximo capítulo, galerinha. Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, tá bom, galerinha? Esse urso aí foi brincadeira, né, gente? Um abraço, galera.